Olá, boa noite Taubaté, boa noite Vale do Paraíba e muito obrigado a você que está nos acessando também pelo Facebook e pelo YouTube nos nossos endereços ambos TV Cidade Taubaté. Hoje é quarta-feira, dia 27 de setembro de 2017, é o dia de Cosme e Damião e Dom, né, que são três santos afro-brasileiros, cultuados tanto pela Igreja Católica quanto pela Umbanda, né? Um abraço aí à mãe Márcia Moreira, lá do Marlene Miranda, que no sábado fez uma bonita festa para as crianças do bairro, inclusive unindo outras lideranças religiosas também em torno desse encontro, né? Então, nossos parabéns a vocês. Hoje também, gente, é o dia do encanador. É só na hora que o cano estoura que a gente lembra desse profissional, né? Mas ele é tão importante quanto. Tem muita gente fazendo emenda aí, cada gambiarra, né? Depois reclama da encanação, de estar entupida, etc. Tal. Então chame o profissional adequado. É o dia também mundial do turismo. Nós sabemos que o nosso país, o Brasil, é um dos países mais lindos que nós temos. Infelizmente, na questão de turismo ainda poderíamos atrair muito mais turistas para as nossas regiões, para 5 regiões aqui, mas por conta de infraestrutura, segurança, ainda não temos explorado toda a potencialidade turística do Brasil. E hoje é o Dia Nacional do Idoso, que daqui a pouco também vamos conversar a respeito. Mas para a gente começar o nosso bate-papo aqui no programa das 6, eu convidei o presidente do Rotary Club Taubaté União, aqui da nossa cidade, para poder conversar a respeito de um evento que vai acontecer agora no dia 1º, aqui, envolvendo as crianças, estudantes de Taubaté. Primeiro eu quero dar o meu boa noite ao presidente Augusto Ambrogi Neto. Boa noite, é um prazer muito grande ser convidado por vocês para divulgarmos o nosso trabalho, né? O 42º concurso de desenho infantil irá se realizar, como você já citou, no dia 1º agora, no domingo, né, pela manhã, na Faculdade de Direito da Universidade de Taubaté. Quem que pode participar desse concurso de desenho, Augusto? Qualquer aluno do ensino fundamental, do 1º ao 6º ano, pode participar. As escolas, tanto da rede municipal, estadual, como as particulares, já foram convidadas e recebem as fichas de inscrição e tal, mas mesmo que o aluno não tenha a ficha de inscrição, o seu pai pode levar, que será feita a inscrição na hora. Nós temos uma capacidade bastante grande para a participação de mais de 1.000 alunos de Taubaté. Nós temos tido uma participação muito grande no decorrer desses anos, né? Quais são os critérios para poder fazer a inscrição na hora? É apenas preencher a ficha de inscrição, que é feita na hora, dizer a escola que ele estuda, né? Como eu falei, pode ser da rede municipal, estadual ou particular, e estar cursando de 1ª a 6ª série. Tem que pagar alguma coisa? Não, totalmente gratuito, não paga nada. Como que surgiu esse concurso de desenho que já é muito famoso na cidade e na região? Sim, ele já é tradicional. Ele foi criado há 42 anos atrás pelo saudoso Odimir Danelli, que era companheiro nosso do Rotary, e que teve essa ideia de criar e patrocinar o concurso de desenho infantil, né? E hoje se tornou já um evento tradicional. Inclusive, esse ano a Prefeitura Municipal também já está colaborando conosco e existe até um pedido para que faça parte do calendário oficial do município o concurso de desenho infantil, né? Esse concurso deve ter revelado alguns talentos, né? Sem dúvida. Nós temos alunos que foram premiados no passado e hoje são professores da Escola Fego Camargo. Nós temos alguns casos assim, que são professores de artes plásticas da Fego Camargo, que colabora conosco, porque os trabalhos são analisados pelo corpo docente da Fego Camargo. Eles é que analisam. E é feito muito criteriosamente, porque
a ficha, aliás, a folha onde a criança desenha, cria o seu desenho, quando vai para a Ferro Camargo, tem um rodapé que é destacado, ele é numerado com a folha destacado. Então a pessoa que analisa não sabe de quem é aquele desenho. Então ela analisa pela qualidade realmente do desenho da criança. Então ela não sabe, porque às vezes pode ter um aluno, um parente, alguma coisa, e quer queira, quer não, pode haver alguma tendência, né, na premiação, na escolha do desenho. Mas no caso nosso, nós temos esse cuidado. Toda a folha ela é numerada e tem um rodapé destacável. Então a criança desenha, depois nós destacamos esses rodapés que ficam em nosso poder, as folhas vão para a Ferro Camargo e lá eles escolhem os 3 primeiros colocados, os 3 primeiros que serão premiados, né, que serão que nós ofertamos os prêmios, né, que é feito um jantar festivo no Rotary para a entrega dos prêmios. Então eles são escolhidos e aí que nós vamos constatar de quem é, porque nem nós sabemos de quem é aquele desenho que foi premiado, né? Tem alguma temática específica para esse concurso? Não, o tema é totalmente livre. Não existe nenhum tema específico, é totalmente livre. A criança usa a sua criatividade para desenhar o que ele quiser. Com relação à técnica também, pode utilizar? Sim, a técnica pode ser lápis de cor, giz de cera, guache, caneta hidrográfica, o que ele quiser, né? Só não pode, porque no papel não pode tintas, né, para pintura, que são a base de água, né? Elas são, no papel é mais complicado. Mas o lápis, a maioria usada é o lápis de cor, é o giz de cera, o crayon, né, o lápis preto, às vezes tem desenhos maravilhosos com um lápis crayon, né? Então surge muita coisa interessante. Esse material vocês cedem ou a criança pessoal leva? Os alunos levam. É claro que se alguma criança esquecer alguma coisa, nós temos material para emprestar para que a criança utilize, né? Esse ano o local é novo, né? Nos 40 anos anteriores, ele foi realizado no Colégio Idesa. Mas, devido a algumas escolas não mandavam seus alunos por ser numa escola concorrente, às vezes existe alguma, né, alguma diversidade, algum problema, então as pessoas não mandavam, nem todas as escolas, muitas mandavam, mas algumas não mandavam devido a ser no Idesa, né? Então nós resolvemos fazer na Unital. O ano passado foi lá na engenharia, né, aliás na reitoria, aquela parte de trás da reitoria, né, foi feito lá, mas esse ano eles têm um outro evento lá com o pessoal do Exército. Então eles nos cederam a Faculdade de Direito, que é um local até melhor porque é de fácil acesso, fica próximo ao terminal rodoviário urbano, né, antiga rodoviária, então é bem mais fácil ali das pessoas chegarem e se deslocarem, né, até o local, então, muito mais fácil. É lógico que o presidente não faz nada sozinho, ainda mais com a expectativa de ter 1000 alunos no concurso. Quantos voluntários vão trabalhar? Qual é o pessoal envolvido nesses bastidores? Todos os companheiros do nosso clube, né, que hoje são 23 sócios do Taubaté União, né, que participam, e juntamente com esposas e alguns trazem os filhos, todos auxiliam na organização do evento, porque é muita criança, você tem que tomar muitos cuidados, né, muita preocupação com criança e com os adultos também. Nós teremos, inclusive, enquanto as crianças estão desenhando nas salas de aula, nós teremos algumas palestras, nós falaremos sobre o trabalho do Rotary, o que é o Rotary, porque muita gente não conhece o trabalho do Rotary Club, já ouviu falar,
mas não conhece o trabalho que a gente faz junto à comunidade, né? O Rotary no mundo é uma entidade que tem mais de 100 anos, né? Tem. E aqui em Taubaté também tem uma história importante, são 5 clubes, né? Atualmente 4. 4 clubes, São 4 né? clubes de Rotary, mais a Casa da Amizade, que também é uma entidade ligada ao Rotary, né? Que chama-se Casa da Amizade das Senhoras dos Rotarianos. Né? O Rotary Clube União, ele atua em que área específica? Nós não temos nenhuma área específica. O objetivo do Rotary é trabalhar junto à comunidade, né? Nós não fazemos filantropia, nós não damos dinheiro para ninguém, não fazemos campanha de arrecadação de dinheiro. Nós fazemos campanhas educativas, campanhas... bem, um exemplo mais claro que a gente pode dar, e muita gente não sabe, o Rotary Internacional, ele que patrocina toda a campanha Polio Plus, que é a campanha de combate à poliomielite, né? Que hoje ela está praticamente erradicada. Bem, no nosso país ela está erradicada, e quase em todo o mundo. Só existem 3 países que ainda têm a incidência da poliomielite, que é, se não me engano, é Nigéria, Afeganistão e Paquistão. São os únicos 3 países que ainda, devido a dificuldades políticas, são regiões que estão em conflito e tal, então é muito difícil você levar a vacina até essas crianças. Mas a campanha Polio Plus de erradicação da poliomielite no mundo inteiro é feita pelo Rotary Club, Rotary Club Internacional. Quer dizer, a solidariedade é um dos lemas, uma das bandeiras do Rotary, né? Sem dúvida, esse é o nosso objetivo, né? E nós temos aqui uma atuação muito grande dentro da nossa comunidade, né? Por exemplo, o Banco de Leite Humano foi criado sob o patrocínio do Rotary Club, que é uma entidade muito importante, o Banco de Leite Humano, né? Nosso objetivo é equiparmos, darmos andamento a essas entidades, essas organizações. Nós somente não administramos, nós não temos nada do Rotary que a gente administra, tá? Então, nós temos agora, estamos com uma campanha em convênio com a Unital de Ecossidadania, também, muito importante. Vai ser feita aonde essa campanha de Ecossidadania? É feita lá atrás ali ao lado da cozinha piloto, tem o departamento da Unital, então tem o trabalho das nossas companheiras, são professoras da Unital, a companheira Ângela e a companheira Vânia, são professoras da Universidade de Taubaté, que estão liderando essa campanha de Ecossidadania, com uma equipe de alunos, de voluntários, muito interessante. Tá? A pessoa está assistindo a gente em casa e fala, nossa, me interessei, quero participar do Rotary, o que ela precisa fazer para ser um rotariano? Tá, ela precisa estar disposta, né, a participar conosco, inclusive a gente convida as pessoas, nós nos reunimos todas as segundas-feiras na Casa da Amizade, lá na Humaitá, né, na Casa da Amizade, às 8 horas da noite, todas as segundas-feiras. Então, qualquer pessoa que tenha interesse em participar ou conhecer o Rotary, né, porque às vezes as pessoas vão até para conhecer, para saber o trabalho do Rotary, se inteirar mais e depois demonstram interesse em se tornar um rotariano. Então, nós temos, fica aqui o convite, toda pessoa que tiver interesse em conhecer o nosso trabalho, em participar da nossa equipe, é muito importante. Nós sempre precisamos de gente com boa vontade, disposta a colaborar com a comunidade taubatiana. Eu lembro de uma das reuniões que eu participei, não lembro qual outra, vou ser sincero para o senhor, mas em que tinham jovens que estavam promovendo intercâmbios de outros países. Também continua esse projeto? Esse é o trabalho já antigo do Rotary, um trabalho muito importante. Hoje nós estamos recebendo nosso clube, nós temos um intercambista do Canadá que está aqui conosco, né, que vai ficar 1 ano conosco, e nós estamos enviando 5 jovens para intercâmbio em diversos países. Recentemente já foi uma filha de um companheiro nosso, foi para Taiwan.
E nós temos outros 4 agora que ainda não tem local definido, que irão o ano que vem, né? Porque conforme vão surgindo as vagas, então, mas o intercâmbio internacional de jovens é um trabalho muito importante e nós temos vários tipos de intercâmbio, não só de jovens. Nós temos intercâmbio de profissionais também, que é muito interessante. Então, a gente fica aqui o convite, venham conhecer o Rotary, porque o voluntariado é muito importante. Eu acho que todo brasileiro, todo cidadão tem que trabalhar como voluntário em alguma coisa, né? Nosso país é tão carente de colaboração, de ajuda, de companheirismo. Acho que é importante as pessoas se unirem para fazer alguma coisa pelo bem da comunidade. Ainda mais nesses momentos que nós não temos recursos praticamente no mercado. Né? Mas os recursos vêm com a formação de uma equipe, de um grupo interessado, a gente acaba conseguindo as coisas, né? Quer dizer que quem atua no Rotary também consegue desenvolver, ter capacitação, liderança, né? Também sem dúvida, é muito importante, porque o Rotary é formado de pessoas, de profissionais de qualquer área que seja, né? Que foi esse o objetivo de Paul Harris, que foi o fundador do Rotary, que reuniu alguns profissionais de diversos segmentos interessados em trabalhar pela comunidade. Então esse é o nosso objetivo. Até hoje nós temos então pessoas de todas as áreas, né? Nós temos médicos, professores, comerciantes, empresários de uma maneira geral, mas a pessoa, qualquer profissão que seja, é importante que ele venha a ser um sócio representativo do Rotary. Eu falei aqui nos bastidores que num desses programas nossa semana passada eu até propus um desafio aos Rotarys de Taubaté, principalmente ao Rotary da Taubaté União, que faz trabalho aqui junto à criança, né, e o adolescente na questão do concurso infantil, de repente aí incentivar também um concurso de literatura, um concurso de contos. Estou deixando aqui esse pepino na mão do presidente. Não é um pepino, é uma sugestão interessante. Uma sugestão, né, de repente entrar em parceria com as academias Taubatiana de Letras, Academia Vale Paraibana, para a gente fomentar essa capital da literatura infantil realmente. É uma boa ideia, e vamos estudar essa possibilidade de criarmos aí um concurso de literatura infantil, já que temos desenho, né? Pois é, o concurso de desenho já dá um know-how, né? Exato, sem dúvida. Né? Então eu queria que o senhor aproveitasse as nossas câmeras, fizesse o convite àquela criança da primeira a sexta série aí, que quer participar do concurso para estar lá. Então fique à vontade. Então, tá bom. Então fica aqui o nosso convite, né, a todos os alunos, todos os pais, né, incentivem seus filhos, levem seus filhos a participar conosco no concurso de desenho infantil no domingo próximo, a partir das 8 horas da manhã, lá na Faculdade de Direito da Universidade de Taubaté. Né? E é totalmente gratuito, tá? É totalmente seguro, local, com toda a infraestrutura para receber um número grande de alunos, e participem conosco. Então, toda criança do ensino fundamental de primeira a sexta série está apto a participar, seja de que escola for, estadual, municipal ou particular. Então, mesmo que na sua escola não tenha chegado a ficha de inscrição, nós estamos de portas abertas para receber aquele que queira demonstrar seus dons. E torço para que sejam premiados, né? Sejam escolhidos, porque de cada série, de cada ano, nós premiaremos os 3. Primeiro, segundo e terceiro lugar receberão os prêmios os trabalhos são analisados, falo mais uma vez, pela Escola Febo Camargo, a Escola de Artes e Artes Plásticas, né, de nossa cidade, que é uma escola famadíssima, muito interessante, onde se desenvolve um trabalho muito importante. Eles são analisados, todos os desenhos são analisados por eles. Né?
Então, domingo, levante cedo, tire seu filho cedo da cama, né? Para incentivar ele, de repente, a desenvolver esse talento, né, com desenho. Principalmente é esse que é o momento de você fazer isso. Como o presidente Augusto Ambrogi falou, vários profissionais nasceram daí, desse incentivo através do concurso de desenho infantil que o Rotary promove já há 42 anos na cidade de Taubaté, né? De repente foi o primeiro passo que ele teve para poder hoje chegar a ser um professor da FEU Camargo, da FASC, de Pindamonhangaba e de tantos outros lugares que a gente conhece, né? Ainda bem que existem profissionais que pensam e promovem a arte como são os ligados ao Rotary Clube Taubaté União. Então é a oportunidade de você também ir passear junto com seu filho. A escola, a faculdade de Direito fica próxima à rodoviária velha, você pode ir de ônibus, tem estacionamento fácil no fim de semana também, então não é motivo de você dormir até mais tarde no domingo não. Aproveite para poder passear junto com seu filho e incentivar ele também a desenhar e a se integrar também com outros alunos de outras escolas da nossa cidade. Então é importante. Presidente, eu quero agradecer o seu atendimento ao nosso chamado aqui de última hora quase, né? Sobre o concurso, e esteja sempre bem-vindo aqui na nossa nova casa na Avenida Desembargador. Eu que agradeço a oportunidade que vocês estão nos dando de divulgarmos esse trabalho, né? E reitero então um convite, leve seu filho, quem sabe tem um artista, vamos descobrir outros grandes artistas, artistas plásticos, né? Desenhistas, porque surgem trabalhos muito bonitos, muito interessantes. Então convido a todos que participem desse evento. Tá certo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa das 6. A gente vai para um rápido intervalo, é aquele intervalo rápido mesmo, precisa dar tempo para a gente tomar uma água e tirar uma foto. E daqui a pouco a gente está de volta aqui com o Clebion Eli de Miranda falando sobre o direito dos idosos. Modas Mariotto. Avenida Voluntário Benedito Sérgio, número 457, Estiva, Taubaté. Telefone 123633-2017. Avenida Voluntário Benedito Sérgio, número 457, Estiva, Taubaté. Nós estamos sempre com você e em muitos lugares, ajudando na limpeza das cidades, se preocupando com o nosso planeta com o futuro dele. Agora, queremos fazer a diferença na sua empresa com o nosso sistema integrado de serviços especiais. Para nós, o maior orgulho é estar sempre presente. Milclean, agora em nova sede, Rodovia Presidente Dutra, quilômetro 116. Adquira DVDs das nossas produções. Você sabia que reportagens, documentários e programas produzidos pela TV Cidade podem ser adquiridos para assistir em sua casa a qualquer hora? Não? Pois é. Então entre em contato com o nosso departamento comercial de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na Avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa, 540, Centro, e saiba como obter as nossas produções. TV Cidade, há 15 anos no coração da comunidade. Estamos de volta aqui no programa das 6 na TV Cidade.
nesta quarta-feira, dia 27, né, dia de Cosme e Damião, dia do encanador, mundial do turismo e dia nacional do idoso. E é por esse motivo que eu convidei o secretário de comunicação do Sindicato Nacional do Aposentado, Pensionista e Idoso em Taubaté região, o Sindinap, o Clebion Eli de Miranda, quem eu dou meu boa noite primeiro. Boa noite, André, boa noite, equipe aqui da família da Rádio da TV Cidade, né? Todos, indistintamente, ao público, aos telespectadores, e nesse dia que também é um dia São Vicente de Paulo, né? São Vicente de Paulo também, então tem a ver com a questão do idoso também, né? Do ponto de vista dessa canonização toda, e hoje é o Dia Nacional do Idoso, mas se comemora na verdade a semana, porque com o advento do Estatuto do Idoso, de 1º de outubro de 2003, que passou a vigorar em 2004, então o que aconteceu? O Dia do Idoso, ele tanto é comemorado nacionalmente hoje, nessa data, como também é comemorado de uma forma sincronizada em função do Estatuto do Idoso, que foi a grande conquista. Bom, nós temos aí 2 dias oficialmente em que se comemora a faixa etária dessa parcela da população. Sim, não há dúvida. Mas nós temos motivos para se comemorar no Brasil a questão do idoso? Veja bem, o idoso, hoje ele tem uma maior longevidade. Isso não quer dizer que a longevidade, o tempo a mais de vida, seja com qualidade. Então, na verdade, hoje nós temos, por exemplo, em média, de acordo com o censo do IBGE e das fundações sobre estatísticas, assim, nós temos 11,4% de idosos. Extrapolando, vamos dizer, de Taubaté para o Brasil, nós temos aqui 31.693 pessoas com mais de 60 anos, isso em 2010. De lá para cá, naturalmente, tem muito mais, e vai se alavancando, avolumando cada vez mais. E então esse público, ele é um público que ele tem uma história, ele tem toda, vamos dizer assim, um histórico, tem toda uma tradição, uma educação ao longo do tempo, e que de certa forma acumula experiência. E essas pessoas idosas, como eu, por exemplo, que sou pai, avô, bisavô e pai de novo, né? Então eu tenho uma filha, por exemplo, com 49 anos de idade, que é a primogênita, e nasceu quando eu tinha apenas de 18 para 19, e hoje ela é avó. Então eu sou bisavô. E eu tenho também uma filha de uma outra geração, de um outro casamento, que eu sou viúvo, mas eu tenho uma filha de apenas 16 anos. Então é uma situação de intergerações. Agora, o que se comemorar? É um dia de luta. Já foi pior. Eu mesmo, o meu pai era para ter hoje 101 anos, ele é de 1916, e muito embora ele tenha nascido de uma família privilegiada, lá no Rio de Janeiro, família Rocha Miranda, o meu pai veio para cá, para o Vale do Paraíba, e em Cruzeiro trabalhar num frigorífico, que era um exportador internacional. E lá ele conheceu minha mãe, que era 14 anos mais nova que ele, mineirinha, de Lambarzinho, gente bem simples, os avós maternos bem simples. A minha bisavó, ou seja, a avó da minha avó e bisavó, tataravó, Chica, ela foi escrava. E então naquela época que se laçava, pesgava laço. Então naturalmente houve uma evolução. Agora, é preciso que haja as garantias, porque existem leis. Entretanto, é preciso que se observe e cumpra as leis.
e que as leis sejam fiscalizadas, e que o idoso, assim como a criança, o adolescente, o jovem, e também o idoso e a pessoa com deficiência, portadora de deficiência, tenha realmente o amparo da lei, a tempo e a hora, diuturnamente. Isso não ocorre. A partir da instalação do Estatuto de Idoso, o que avançou? O que não avançou? O que ainda está emperrado? Pois é, por exemplo, a nossa grande expectativa, a nossa grande ousadia é de se conquistar, e já foi reivindicado há tempos, a chamada Secretaria Especial da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, vice-versa, que teriam diretorias distintas, assim como as secretarias estaduais dos direitos e garantias da pessoa idosa e da pessoa com deficiência, também com diretorias distintas. É um grande público, é um público que tem muito a ver em comum. São pessoas que, de certa forma, porque às vezes o idoso, ele necessariamente não é portador de deficiência, mas em função da própria existência dele, ele tem muitas vezes dificuldade de mobilidade, de acessibilidade, questões motoras e de outra ordem. E assim como tem também a pessoa com deficiência. Então, a grande expectativa é criar a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa e também da pessoa com deficiência e vice-versa, que estariam interagindo juntos e que baixaria para os estados das federações, como o estado de São Paulo, por exemplo, já que estamos aqui, teria também essa obrigatoriedade. E as prefeituras municipais, idem. Nós aprovamos agora, numa pré-conferência da Defensoria Pública, que também é um fato inovador, a própria Defensoria em si, principalmente aqui no estado de São Paulo, na nossa região, provamos na pré-conferência, realizada recentemente, que deveria se ter aqui uma delegacia civil do idoso e também para o deficiente. Teria que ter também uma condição de preparação, de qualificação do idoso e do deficiente para o trabalho, certo? Além das chamadas vagas, das cotas, no caso, por exemplo, da pessoa com deficiência. E teria também a Secretaria Municipal, a exemplo de Caraguatatuba, no litoral, e que é um exemplo por excelência a ser seguido por todos os municípios do Brasil. Assim como conselhos municipais do idoso, que tem uns mais avançados e tem outros mais estacionários, como por exemplo o nosso aqui em Taubaté. Eu ia entrar nessa pergunta agora, porque o senhor está me falando aí de instalação de secretarias que são órgãos executivos, no caso do âmbito nacional e estadual. Funcionamento de conselhos que são órgãos deliberativos, que inclusive os idosos podem participar e todo o poder público deveria ouvir, não só os conselhos de idosos, como os demais conselhos. Mas o que me chamou a atenção, e até foi o motivo de convidá-lo, foi a sua fala na Câmara Municipal, na Tribuna Livre, falando da reativação do Conselho Municipal do Idoso. O nosso conselho está parado, então, é isso? O Conselho Municipal do Idoso, que nós pretendemos que tenha uma terminologia, uma denominação de Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa em Taubaté, porque até a pessoa que está por aqui de uma forma enquanto passageira, de uma forma cosmopolita, e tem as outras pessoas que vivem o dia a dia na cidade. Mas nós entendemos que toda pessoa idosa que esteja nessa ou naquela localidade, ela deve estar amparada pelas leis, e através do Conselho Municipal. O Conselho aqui foi criado em 2005.
ele é um conselho chamado paritário, porque ele congrega pessoas da sociedade civil, cidadãos, cidadãs, identidades assistenciais e que trabalham com as pessoas idosas, e necessariamente não precisa ser idoso, e congrega também pessoas do poder público, principalmente do poder executivo. E só que o poder executivo ele delibera, ele designa. Então as pessoas são designadas desta pasta, desta secretaria ou desse departamento para que preencha lá. Então tem um titular e um suplente. Essas pessoas que demandam do poder público municipal já são pessoas que estão trabalhando, seja numa secretaria, por exemplo, do desenvolvimento e inclusão social, como é chamada a secretaria aqui, a secretaria que cuida da questão dos idosos, também dos deficientes, do bem-estar social e etc. E também os chamados conselheiros civis são paritários. Só que assim, o conselheiro civil ele é voluntariado, ele é voluntário. O outro, ele é designado, mas ele, de certa forma, trabalha no horário da função pública. Então, na verdade, ele é remunerado. E essa proporcionalidade, ela não precisaria ser exatamente 50%. Poderia ser uma proporção como era a defensoria. A defensoria, a participação da sociedade civil é de 60%. E do poder público, seja o municipal, estadual ou o federal, na localidade ou na região, é de 40%. Então, na verdade, daria um maior dinamismo, seria uma coisa mais racional e mais funcional. Então, essa é a nossa ideia. O Conselho está inativo já há mais de um ano, existe uma lei tramitando na Câmara Municipal de Taubaté, e esse foi o motivo de nós estarmos mais uma vez até na tribuna, como vamos estar oportunamente novamente. Então existe uma lei que é uma lei uma lei orgânica municipal, projeto de lei ordinário. PLO, né? PLO, número 107/2016, datada de 1º de setembro do ano passado, fez um ano agora. Ela está tramitando, e agora vai ter, no dia 22 de novembro, às 19 horas, isso vai ser bastante divulgado, vai ser chamada uma audiência pública. Por quê? Existe a Comissão de Redação e Justiça da Câmara, Comissão de Justiça e Redação. Essa comissão, ela vai fazer uma análise legal da lei, porque a lei tem que ser, ela emana do Executivo, mas tem que ser votada pela Câmara e depois sancionada ou não pelo prefeito, em comum acordo. E a sociedade civil vai participar. Então, antes disso, nós vamos ter também um curso de capacitação patrocinado, solicitado por nós, na época, enquanto conselheiros, conseguido através da Defensoria Pública de Taubaté. O Dr. Wagner Giron foi essa pessoa que mediou, junto com o Vilmar Douglas Pimenta, que são defensores. Dr. Wagner, defensor enquanto, vamos dizer assim, advogado, bacharel em Direito, e o Dr. Douglas Vilmar é psicólogo. E outras pessoas, como a Karina, que é assistente social, e outras pessoas que compõem a Defensoria Pública, que solicitou a São Paulo, a capital, ao núcleo da escola da Defensoria Pública. Então eles vão estar vindo aqui no dia 6 de outubro, inicialmente era 15 de setembro, mas houve um ajuste de agendas e do próprio local reservado, que é a própria Câmara que está sendo cedida, de uma forma plenária, toda aquela parte ali, que possa ter bastante concorrência, e vai ser o dia todo, um intensivão. Então, um curso de capacitação dos direitos da pessoa com deficiência e do idoso, e vice-versa. Então, essas pessoas abertas ao público, elas vão ter oportunidade de estar lá participando de palestra sobre a Convenção Interamericana
sobre a proteção dos direitos dos idosos, sobre a Lei Brasileira de Inclusão e Acessibilidade, que é uma coisa bem nova, inclusive do pessoal com deficiência, o direito ao reconhecimento com pessoa que a capacidade, interdição e tomada de decisão apoiada, e também o direito à integridade física, psíquica e a prevenção e resposta à violência contra a pessoa idosa e com deficiência. Terá o debate, terá as discussões, terá, vamos dizer assim, será bem rica, bem fundamentada e, de certa forma, as pessoas serão certificadas. Essas pessoas, esses conselheiros aqui, de certa forma, essas pessoas que vão participar, eles já estarão uma capacitação. Quem sabe, oxalá, já em novembro, essas pessoas possam estar presentes, naturalmente, convidadas e convocadas até, na resposta à chamada audiência pública, para reativar ou recuperar ou retomar o Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa, dentro de uma dinâmica à perspectiva do século XXI, ao desafio do século XXI. Mas o que nós demandamos para o ano que vem seria a criação de uma secretaria municipal pelo Executivo da pessoa com deficiência e do idoso, com diretorias distintas. Naturalmente, discutido pela Câmara, em forma de audiência pública, e que fosse articulado também com as entidades, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, nessa área do núcleo do idoso, com a própria Escola de Defensoria Pública, com a Escola Legislativa, que hoje também está inativa da própria Câmara Municipal, e os segmentos todos envolvidos, né? E aí, naturalmente, teria um avanço. Nós entendemos que existe legislação para isso, existe espaço. Nós temos que ocupar esse espaço. Isso não são dádivas, são conquista. Porque experiência as pessoas idosas têm, né? Seja nessa ou naquele segmento de atividade, seja no campo ou na cidade, vamos dizer assim. E seja da pessoa mais simplória, a sua forma de ser, seja do intelectual. Da pessoa, por exemplo, da universidade, que tem uns projetos. Nós queremos também uma universidade para a terceira idade. Nós queremos um setor de comunicação para a terceira idade. O que a terceira idade pode oferecer ainda para esse país nosso, que está tão carente de referências, Clebion? Eu acho assim, as pessoas que estão lá em Brasília, elas estão de cabelo branco. Elas enxergam e ouvem bem. E elas têm uma boa qualidade de vida. São mandatários populares. Mas não é só os mandatários populares, quer no plano do Planalto, quer no plano da Câmara ou do Senado. Tem também os chamados ministros, tem também os chamados assessores, até algumas situações pejorativas, né? Não vamos estar baixando o nível. E tem muitas pessoas capacitadas. Agora, essas pessoas mais velhas, idosas, mais experimentadas, elas têm a capacidade de saber. E é preciso que os outros também tenham a capacidade de cobrar, seja na pressão pela paz social, pelo avanço. Nesse momento que se fala em reformas, reforma inclusive da Previdência, que envolve a questão do INSS, que é a maior seguradora do mundo, e que é do trabalhador, porque se desconta, quer do campo, quer da cidade, se desconta quer do trabalhador, quer do empregador. Então é preciso que haja uma cogestão aí nessa participação. Por exemplo, o INSS poderia ter um banco mesmo, um banco monetário. Como existe o Banco de Desenvolvimento Econômico, poderia ter um Banco de Desenvolvimento Social. Ao invés de empurrar o aposentado, por exemplo, para aquelas firmas de financiamento, de empréstimo. Dos chamados consignados. Que é um arapuca.
Eu lembro do meu pai, infelizmente, caiu uma delas. Todos, né? Eu também ouso dizer que é uma tentação. Agora, existe também, para os idosos, existe as chamadas cooperativas, onde esse cidadão aposentado, ou segurado do INSS, ou a sua pensionista, ou seu pensionista, e mesmo as pessoas com deficiência, que recebem lá, alguma forma, recebem algum valor, existe a condição de se formar uma cooperativa, e tem as cooperativas, e essas pessoas na cooperativa, elas não são só clientes, como é no banco, elas são cotistas, e podem estar gerindo essa cooperativa. Então a ideia é esta, é preciso que tenhamos, aqui já temos um sistema de cooperativo, mas é um sistema mais para o setor médico, o setor mais, de certa forma, mais qualificado. Nível local, quais são as reivindicações prioritárias dos idosos? É acessibilidade, é saúde, é transporte, o que é? É assim, a questão da saúde, porque se você tem, por exemplo, a necessidade, como eu ouvi hoje um depoimento de uma senhora, que tem uns pais já com mais de 80 anos, o pai, se eu não me engano, com 84, ela estava me dizendo que ontem, era 9 da noite, ela chegou aqui numa unidade de saúde, no município, e ficou até as 4 da manhã. E depois o pai ainda permaneceu lá. E a mãe também muito idosa, e ela precisando trabalhar. Então, quer dizer, é uma situação difícil, por quê? Porque se você não tem a delegacia civil do idoso, então você vai recorrer, e se o conselho está inativo, e se não funciona sábado, domingo e feriado e de noite, você vai reclamar para quem? Isso não é só no sistema de saúde, sistema de transporte também, tá certo? Que é na rodoviária velha, que está bem arrumadinha comercialmente, e que é na rodoviária nova, que está sendo reedificada, não é? Do transporte mais interestadual e até internacional, vamos dizer assim, tá certo? Então, nós temos que ter então as reivindicações básicas é a saúde, é o empoderamento dessa pessoa idosa, porque é um grupo muito expressivo, de muito peso, porque economicamente ele interage com a tua experiência, com o teu direito, ele interage também com a sua condição no mercado e eleitoral, tá certo? Que muito embora a pessoa com mais de 70 anos não seja obrigada a votar, mas via de regra ela quer votar, ela vota, não é proibido. Então, não precisa ter 70, a partir dos 60 anos, e hoje você tem 3 categorias de idosos, assim, de uma forma, analisação. Dos 60 anos, depois dos 65, existem alguns benefícios diferenciados, né? Depois tem o dos 70 anos, que aí ele já não é obrigado, ele fica até meio que inimputável em algumas situações, desobrigado, e tem o pessoal de 80 anos e mais, não é? Que tem preferência. Preferência, sim, que teria que ter privilégios. Só que nós não temos essa cultura. Então, o idoso ele sofre a violência no dia a dia. Às vezes no próprio seio da família, muitas vezes também no seu andar, no seu caminhar, no seu olhar das cidades. Então a nossa cidade, que é uma cidade com mais de 370 anos, 377 vai fazer agora, em 5 de dezembro, né? Dezembro, é isso. Nossa cidade é uma cidade que poderia se equipar para todas as idades. Mas já que não é possível, pelo menos para os idosos deficientes. E naturalmente as pessoas que têm dificuldades de mobilidade, não é? De alguma forma. Inclusive a mulher grávida, a gestante, a mulher que está com o carrinho da criança, o cadeirante, o idoso, então, mas isso em todos os setores de atividades.
quer o setor público, que tem que ter acessibilidade, transportabilidade, mobilidade e agilidade no atendimento, inclusive o hospital geriátrico, que nós temos o hospital geral. E tem o hospital dia também, né? Cada dia. O centro dia do idoso. O centro dia do idoso não é um hospital, é um local onde a pessoa, ela às vezes tem, em casa, ela tem lá uma certa vontade ou necessidade de ficar num outro local. Então tem um centro dia do idoso. Então a pessoa vai para lá pela manhã e volta à tardezinha à noite para casa. Ela passa o dia todo lá. Ela é assistida lá. Mas é muito reduzido o atendimento. Não chega a 40 pessoas, sabe? Não tem capacidade para isso. Um universo aqui que você está falando de 11%, mais de 30 mil idosos, dá para ter 40 mil praticamente. 40 mil. Então, o que acontece? Agora é o início de tudo, porque Taubaté hoje, de há pouco tempo para cá, tem um chamado selo amigo do idoso. E o selo amigo do idoso, ele está pleno e ter os repasses devido, o conselho tem que estar ativo. E o conselho tem que ter o CNPJ da Receita Federal, porque as entidades, elas podem receber doações da pessoa física ou da pessoa jurídica via o conselho. E tem que ter um fundo municipal do idoso. Então, essa questão aqui, ela não está regular. Ela não está regular. O conselho, existe uma regulamentação, mas ele precisa ser melhor estruturado. E é preciso que as entidades participem. Existem muitos espaços aqui, eu vou citar alguns. A Irmandade, Misericórdia, o SESC, o SESI, né? São Francisco. O SESC, o Senado, enfim, a São Francisco, ela cumpre a sua atividade. Tem a sua, como o Marilac também, como o São Rafael. O São Rafael é misto, né? Tem pessoas idosas e tem pessoas com deficiência visual, né? Pessoa que tem a dificuldade, é uma casa mais com essa característica, São Rafael. Mas tem outras particulares, tem umas que cobram, pasme, até 5 mil reais, talvez mais hoje. Há 2 anos atrás, visitamos uma, que a gente tem que fazer a certificação social, porque tem um corpo de bombeiro, de sanitária, tem um alvará, tem um habite, tem a ocupação, e tem que ter a certificação do conselho. Nesse momento, todas elas, de certa forma, estão defasadas na certificação do conselho, porque o conselho está inativo. Então, essa questão do controle social, ele é feito só de um lado, de uma forma lateral, que é pelo poder público. A sociedade civil, ela não está interagindo. E é preciso que esteja junto aí. Bom, acho que ainda temos muitos passos, não é passos lentos não, até que precisamos dar passos largos mesmo e rápidos para esse entendimento da questão do idoso no nosso país. A sociedade também ainda não entendeu plenamente esses direitos, né, que o idoso tem. A gente está cobrando do poder público, mas tem muita gente, como é o caso do transporte coletivo, gente que dorme na hora que o idoso sobe, gente que não cede lugar para o idoso. Existe lei na cidade de Taubaté, por exemplo, que todos os assentos são preferenciais para idoso, gestante, obeso, né? E tem gente que faz vista grossa, vira a cara para o lado, finge que está ouvindo o fone de ouvido e não dá o lugar para o idoso. Exatamente. Aí essa hora, quando a gente está de pé, quando a gente está dentro do ônibus, dá vontade de a gente pegar a pessoa pelo pescoço e tirar ela do banco para poder dar lugar para o idoso. Chega até a ser radical a gente falar um negócio desse que não é correto, mas realmente a pessoa devia pôr no lugar dela, porque amanhã é ela que precisa ter um lugar para poder sentar. Não é como você está falando de privilégio, não é privilégio, não é direito do idoso. Pois é, agora sim, André Ferreira. Desculpa, eu não aguento. O telespectador, eu também sei. A minha mãe, minha saudosa mãe, ela foi atropelada e morta aqui na cidade, nesse trânsito cruel aí. E dentro de uma faixa de pedestre. Certo? Não foi no centro. Mas eu conheci gente que foi atropelada no centro. Ela foi atropelada mais na região mais suburbana, vamos dizer assim. Mas na faixa do pedestre. E o motorista evadiu-se. Entendeu? E ela veio a hora. Conheço gente aqui, bem próximo, aqui do centro,
que também foi atropelado ali, e de outra classe, independente da classe social, tá certo? Então, é preciso que a cidade ela seja repensada, reurbanizada, readequada para as pessoas, porque senão o que acontece? É muito volume, mas pouca qualidade. Então os serviços públicos, eles têm que atender a demanda, mas eles têm que atender a demanda com toda a cuidado, com toda a sensibilidade, com toda a presteza. E nós temos que ter a especialidade de geriatria, gerontologia, né, plena. A universidade ela tem que estar mais envolvida aí, mas ela tem que ser mais comunitária e inclusiva, certo? Então, tudo isso aí, e não só a universidade, a Unital, mas todas as universidades, as faculdades, todos os segmentos que trabalham na questão da educação. E, naturalmente, as escolas também, quer no âmbito municipal, quer no âmbito estadual, quer no âmbito da escolaridade, desde a infância, da infância, da paternidade até a própria formação, né? Fundamental, nível médio, etc., e a universidade. Então tem que haver essa integração, porque senão fica uma cidade muito desumana. Cresce, é pujante, é portentosa, ponteia nas estatísticas, etc., vive seus momentos de crise, às vezes de caráter social, político, econômico, e a população é perene, né? O cidadão é perene, mesmo que ele venha falecer, que vai com toda certeza, e ele vire nome de rua, não como a minha mãe, por exemplo, não é nome de rua. Aí poderia perguntar alguém assim, mas me dá o nome da tua mãe aqui que nós vamos colocar o nome dela aí numa rua ou e tal. Não é essa a questão. É preciso que haja um tributo a essas pessoas, tantas pessoas que perderam a vida no trânsito, foram mutiladas, sequeladas, né? E mesmo às vezes, até mesmo não sendo atropelado ou barroada por um veículo, assim, né? A sanha do motorista lá. Às vezes, porque escorregou na calçada deformada, irregular, estreita, tem um poste, tem uma lixeira, a lixeira está exposta. Eu mesmo esse dia eu virei rápido assim e quase bato com o rosto, com os olhos, com óculos, com a cabeça, numa lixeira que ela estava sobressalente assim. Então isso não pode acontecer. Agora, tem que ter educação, mas tem que ter a fiscalização. E o poder público, ele pode, de certa forma, convocar as pessoas idosas, as pessoas deficientes e o cidadão, de modo geral, para que exerça essa fiscalização. Mas tem que ter um número, o 0800, diuturnamente, tem que ter uma ouvidoria para isto, tem que funcionar 24 horas. Então, enquanto o poder público não faz isso, não convoca a população, a sociedade civil organizada, os cidadãos da nossa cidade, eu gostaria que você fizesse esse convite para esses eventos importantes que vão acontecer em defesa do idoso, especialmente em Taubaté. Por favor, fique à vontade e faça esse convite bem tranquilo. Eu diria assim, exatamente, meu caro André e tal. Olha, veja bem. As entidades de proteção aos direitos do idoso por exemplo, o Conselho Municipal do Idoso. Ele está inativo, mas ele será reativado e melhorado, que já está amparado por uma lei municipal, número tal, de 1º de fevereiro de 2005. Existe também a chamada União dos Aposentados Pensionistas de Taubaté, tá certo? Existe também o Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas Idosos, que nós representamos, juntamente com outros companheiros e companheiras e colegas. Também tem a Ordem dos Advogados do Brasil. Também temos a chamada Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB. Tem também a Defensoria, tem o Ministério Público. A própria universidade tem um departamento jurídico, certo? Todos esses podem estar a serviço. E de forma que garantam a proteção e a defesa dos direitos dos idosos, em comparação aos órgãos de defesa da população.
E o que acontece? Existe também as chamadas entidades de abrigo aos idosos. Por exemplo, Casas Pias, que foi desativada e literalmente tombada, né? Que é o chamado asilo. A Casa do Ancião Luísa de Marilac. Temos também a Casa São Francisco de Idosos de Taubaté, né? Temos também o chamado o Instituto de Cegos São Rafael, que ele é misto, né? Pessoas idosas com deficiências visuais principalmente. Existem os serviços municipais de ciência e saúde. Existe o chamado projeto Qualis, que é aquele atendimento em casa. Existe também, vamos dizer assim, os chamados PAMOS, que é o posto de atendimento médico odontológico de Taubaté. Existe também o Departamento de Saúde da Prefeitura do município de Taubaté. Existem vários PAMOS na área urbana e na área rural. E existe também, agora o que falta? A delegacia do idoso, porque a delegacia do idoso é a função da delegacia da mulher. E às vezes o idoso, o homem, ele fica constrangido de ter uma delegacia da mulher. Isso é natural, é uma questão até educacional, cultural. Mas também pode-se procurar a Defensoria Pública, e deve, pode procurar o Ministério Público, pode-se procurar o Conselho Municipal do Idoso. Tudo isso daí tem que estar a serviço da população. E tem as entidades também que trabalham, como o sindicato, como a União dos Aposentados, como as entidades assistenciais. Então a nossa ideia é fazer essa convocação, esse convite, para que todos estejam no dia 6 de outubro, sem ser essa sexta agora, depois de amanhã, na outra, das 8 horas da manhã até as 5 da tarde, lá na Câmara. A Câmara está cedendo um espaço para a Escola da Defensoria Pública. As pessoas, especialistas virão de São Paulo e da própria região, os mais renomados, mais gabaritados, intermediados via a Defensoria daqui, nossa regional de Taubaté, para fazer esse curso com a abertura, palestra, etc., debate, certificação e tal. Vai para preparar essas pessoas num curso de capacitação dos direitos do idoso e da pessoa com deficiência e vice-versa. E depois no dia 22 de novembro, né? E depois nós voltaremos para eles, quando formos, vamos fazer a grande divulgação da chamada audiência pública, chamada pela Câmara, pelo Poder Legislativo, pela Comissão de Justiça e Redação e as outras comissões, para que haja esse grande debate na Câmara do porquê do Conselho, como vai ficar o Conselho, quem poderá constituir o Conselho, para que se depois promova-se talvez para o início do ano que vem, acho muito difícil esse ano, uma eleição do novo Conselho. E que o Conselho funcione plenamente. E que tenha um local mais adequado do que o atual local, que é o Solar Municipal do Conselho, que é, na verdade, inadequado. Não só para o Conselho do Idoso, como para o deficiente também, e para os outros conselhos que lá estão abrigados. Então é preciso que haja um local mais adequado. Não, que não seja assim o palácio dos conselhos, mas que seja um local porque tem que ter as políticas integradas, transversais, e esses conselheiros eles têm que ter a responsabilidade do bom diálogo e das chamadas demandas e das intervenções. Eu quero agradecer você, por vir dar essa aula para a gente exatamente a respeito dos direitos e deveres do idoso, dos direitos que o idoso tem conquistado ao longo do tempo na sociedade e deveres que o poder público tem e que você também, enquanto indivíduo que ainda não é idoso, tem para com essa parcela da nossa sociedade, porque não vai demorar muito, nós também estaremos entre essa parcela da sociedade, se lá chegarmos, e esperamos chegar com qualidade de vida e ter esses direitos que foram conquistados ainda sendo aplicados. O nosso programa das 6 já está ficando por aqui, já passamos um pouco do horário. Os sucessores também, porque assim, a pessoa não vive para sempre, mas tem os chamados pensionistas, os agregados, então tem toda uma árvore genealógica. Pois é, então a gente quer agradecer a você que está nos acompanhando aqui no programa das 6 desta quarta-feira, dia 27,
E está sempre convidando para nos acompanhar também nas redes sociais e durante a semana aqui, a partir das 18 horas, na TV Cidade, Canal 3. A você que fica acompanhando a nossa programação, aquele boa noite e até amanhã.